E aí, galera, beleza? Professor Hugo, de Geografia aqui, e hoje nós vamos falar de um tema muito recorrente e muito importante para a prova do Enem, que é o meio ambiente. Bom, como vocês podem imaginar, meio ambiente é um tema muito aberto, e ele pode abordar diferentes temas dentro do tema de meio ambiente. Na prova do Enem, meio ambiente ele vai aparecer com questões de geologia, com questões de domínios morfoclimáticos, com questões de climatologia, com questões de hidrologia e com questões de recursos naturais, principalmente. Esses aqui são os 5 grandes itens dentro de meio ambiente que vão aparecer na sua prova do Enem. Nós já falamos aqui que meio ambiente também pode ser apresentado a partir dos impactos ambientais, mas nós já falamos disso aqui em outro vídeo, então procura aí nosso vídeo que vai estar lá explicando também as questões dos impactos ambientais. Pessoal, dentro da geologia, nós vamos trabalhar na prova do Enem a parte de tectonismo, ou seja, movimentação de placas tectônicas, tremores de terra, maremotos, e nessa mesma linha nós vamos trabalhar também o vulcanismo, ou seja, por que algumas áreas do planeta Terra têm mais vulcões ativos ou inativos do que outras, por que tantas populações moram e têm agricultura próximas às regiões de vulcão e questões desse gênero. E também vamos apresentar questões de geomorfologia, ou seja, questões sobre a forma do relevo. Planícies, planaltos, depressões, todo tipo de classificação das formas de relevo podem ser cobradas também na prova do Enem. E assim, consequentemente, os tipos de solo. Não que você precise saber decoradamente todos os tipos de solo, porque isso é muita coisa, ninguém sabe isso de cor. Mas para a prova você precisa entender pelo menos as formações ou os tipos de horizontes no solo e as vocações dos diferentes solos. Por exemplo, o cerrado é um solo extremamente ácido, mas é uma das regiões que possui mais área de agricultura no Brasil. Por que disso? Por isso é importante estudar as questões dos tipos de solo. Na climatologia, nós vamos ver questões sobre climas do Brasil, fatores climáticos, mudanças climáticas e fenômenos climáticos. Para esse ponto aqui não tem mistério, pessoal. É preciso entender as diferenças e as características de cada tipo climático no Brasil, quais são os fatores climáticos, como massas de ar, altitude, latitude e etc., que contribuem para a formação de um tipo climático específico numa região, mudanças climáticas, ou seja, as consequências das ações antrópicas sobre o meio ambiente, e os fenômenos climáticos, que podem ser fenômenos tanto naturais quanto fenômenos agravados pela ação humana. Dentro de hidrologia, é importante entender o ciclo da água e como que o ser humano interfere nesse ciclo da água por meio de suas ações, fazendo até com que existam crises hídricas ao redor do mundo. O próprio Brasil, que é abundante em recursos hídricos, tem sofrido cada vez mais com crises hídricas no país inteiro, e que acaba se refletindo numa crise energética também, porque no Brasil, grande parte da energia elétrica produzida vem das hidrelétricas, que precisam o quê? De grandes volumes de água represada. Tirando esses fatores, a prova do Enem também vai cobrar problemas ambientais, ou seja, quando a gente fala lá de urbanização e de drenagem, por que áreas inundam e questões do gênero. Sobre domínios morfoclimáticos, é importante entender cada tipo de domínio morfoclimático e que entre eles existem áreas de transição. Então fique atento a isso, porque os domínios morfoclimáticos, eles basicamente vão reunir os biomas, os climas e a geomorfologia de cada local para serem definidos. E por fim, os recursos naturais na prova do Enem são cobrados por meio de extrativismos, fontes de energia, turismo ambiental e na diferença entre recursos renováveis e não renováveis. Para a prova do Enem, pessoal, esses são os principais tópicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e estamos por aí, pessoal.